Você tem vários povos na região do Irã, que hoje é o Irã, né, no famoso Planalto do Irã. Dois povos se destacam, que são os medos e os persas. Medos e persas, eles vão se unificar, vão ficar juntos por um tempo, mas eles vão brigar, tá? E vão brigar feio. E nessa briga feia que eles vão ter, os medos e persas, os persas vão se dar melhor nessa brincadeira, e a partir do momento que isso eu estou falando de quantos mil anos atrás, eu estou falando de 2.000 anos, de 4.000 anos, 3.000 anos atrás, tá? Então, quando persas quando persas vencem os medos, eles vão direto para um processo de expansão. E aí são aquelas setinhas que vocês viram no mapa na nossa primeira aula. Então, quando os persas vencem os medos, começa o verdadeiro processo de expansão persa, que você viu na setinha do nosso mapa, da nossa primeira aula, né? A ideia do imperialismo, né? Você vai pegar a Pérsia como uma onda gigantesca, que ela vai pegar lá, região da Mesopotâmia, vai pegar o deserto da Arábia, vai pegar o norte da África, e aí ela vai por cima também até ser brecada pela Grécia, que a gente vai ver isso no próximo estudo, quando a gente for estudar a Grécia. Você tem alguns reis que são importantes na história persa, que você não pode perder de vista, que é o rei Ciro, o Dario e o Xerxes. E é com o Dario que você vai ter uma novidade. A Pérsia está crescendo, né? Então você vai ter na Pérsia não uma capital, você vai ter 4 capitais. Tá? E você vai ter um conceito, isso é muito avançado, hein, cara? Não esquece que eu estou falando de 4, 3 mil anos atrás. Isso é muito avançado. Você vai ter uma ideia de governo itinerante. O imperador, ele vai governando em cada uma dessas capitais, ele não fica parado numa só, para saber como as coisas estão funcionando, né? Ele vai governar o império como um todo. Mas é evidente que o imperador, ele não pode estar em todos os lugares. Então, qual é a ideia que o Dario tem? Ele vai dividir o império em satrápias, em pedaços menores. E cada um desses pedaços será dado a alguém de confiança do rei, né, que será o sátrapa. Por que eu estou falando de satrápias e sátrapas? Porque nos últimos anos, nas provas decentes que vocês vão fazer de vestibular e de Enem, esses nomes apareceram, tá? Então, fica atento aí, porque meio que está na modinha. Satrápia é a divisão do império, né? A divisão do império em partes, governadas por sátrapas, que tem o WhatsApp direto do rei. Tudo bem? Eles conversam direto, não tem intermediários, certo? O Império Persa, ele é tão gigante, crianças, que você está falando de um império que vai ter 8 milhões de quilômetros quadrados. Quando o Império Persa é brecado, é barrado pelos gregos, lá, pela aquela história do Leônidas, que a gente vai falar no futuro próximo, eu estou falando de 10 milhões de pessoas sob o comando dos reis Dario e, na sequência, o tal do Xerxes. É muita gente, tudo bem? É um tamanho assustador. É uma mancha no mapa, né, que aquilo tudo é Império Persa. Tá? E aí, para culminar a Pérsia e para a gente ir para os hebreus, porque nos hebreus tem mais coisa para falar, você tem a religião dos persas, né, que é uma religião que agora é modinha dizer que ela é monoteísta. Mas, cara, eu fico cansado, sabia? Se eu tenho 2 deuses, né? Se eu tenho o Deus do bem, que é o Ahura Mazda, se eu tenho o Deus do mal, que é o Arimã, e eles vão brigar, você não tem 2 deuses aí? Então, se você tem 2 deuses... mas o bem sempre vence no final. O Deus Ahura Mazda sempre vence no final. Beleza, mas as forças do mal, elas são divinas na mitologia persa. Sempre foram, por que agora não são mais? É isso que eu não estou entendendo. Onde que eu perdi o bonde, entendeu? Porque sempre foi politeísta a religião persa. A única monoteísta da época foi a religião dos hebreus, que você vai estudar daqui a pouquinho. Tá? Então,
você está vendo aqui que eu estou usando um termo mais moderno. É uma religião dualista. Tudo bem? Você tem o Deus do bem e o Deus do mal. Agora, a graça do zoroastrismo são as características muito parecidas com as características do cristianismo, né? Juízo final, paraíso, vida eterna, a vinda de um Messias, né? É muito legal quando você vê o zoroastrismo, que você sabe, né? Você que é cristão, você sabe que Cristo sumiu da Bíblia, né? Entre os 13 anos de idade e os seus 30 anos de idade, por 17 e 18 anos, não se sabe o que aconteceu com Cristo. Você imagina que ele tenha viajado, que ele tenha aprendido coisas, né? E é evidente que ele teve contato com a religião do zoroastrismo, né? Não é uma coincidência, tá? Agora, o zoroastrismo, meu, de verdade, se eu tenho dois deuses, eu não sou mono. Mesmo que o Deus do bem vença no final. São aquelas coisas que parecem frescura do professor, mas não é frescura, é o certo, né? Tá? Então, ela é uma religião dualista. Por favor, tá? Fiquem atentos. Tem muito youtuber aí que começa a aula de Pérsia falando que ela é monoteísta. Ah, eu não vou aceitar isso aí, não. Tá errado, tá errado. Enfim, tudo bem? Tá? Então, essa é a Pérsia. Você viu que a Pérsia, o conceito é muito fácil. Agora, quando a gente vai para os Hebreus, não sei se você já está vendo as setinhas, mas quando você vai para os Hebreus, você já tem algumas complexidades, tá? Então, vamos lá. Sobre os Hebreus. Em linhas gerais, você tem que pensar que os Hebreus, eles têm a sua história dividida em três momentos. A história dos patriarcas, a história dos juízes e a história dos reis, tá? E você pode contar um quarto momento aí, que você não pode esquecer. Cadê ele? Ah, eu esqueci de pôr o nome dele, não. Você tem o momento do Moisés, que não é um patriarca, tá? Apesar que eu já conversei com alguns judeus, perguntando para eles se eu poderia chamar o Moisés de patriarca, e alguns deles falaram para mim, não, tudo bem. Né? Se você for digitar Google e falar patriarcas dos hebreus, você vai ver Abraão, Isaac e Jacó. Só que o Moisés, ele também age como tal, mas eu estou me adiantando. Qual é a particularidade dos hebreus em relação aos outros povos do mundo antigo? Eles são monoteístas. Eles creem em um só Deus. Que para um dos grupos de hebreus da época, esse Deus tinha um nome, era o Javé ou Jeová. Certo? Ok? Só que o monoteísmo dos hebreus é um monoteísmo diferente. Você está vendo que o Pro está colocando uma coisa aqui do lado, né? Um sobrenome nesse monoteísmo. É um monoteísmo ético. Porque, de fato, né, no mundo hebreu, né, na religião hebraica, e depois o judaísmo, que é a religião que se faz depois disso tudo, não basta você crer num só Deus. Você também tem que seguir um conjunto de regras, né, um conjunto de regras de comportamento que tem a ver também com os 10 mandamentos que o Moisés recebeu lá atrás, lembra disso? Os 10 mandamentos? Não matarás, não desejarás a mulher do próximo, esse mandamento eu sigo fielmente. O que mais? Não roubarás. Ai, gente, eu não sei os 10 mandamentos, mas é um monte de coisa lá. Mas qual é a ideia dos 10 mandamentos? Não usar o nome de Deus em vão, tá? Qual é a ideia? Qual é o conceito? Que para você seguir o judaísmo, você tem que crer num só Deus, óbvio, mas você tem que fazer o bem também. E isso, o cristianismo, né, quando a gente tiver Jesus Cristo, que é um judeu, o cristianismo também ele tem essa questão ética, né, do fazer o bem. Né? Professor, você está falando que os fascistas da Paulista, eles não estão fazendo bem, mas eles vão na missa cristã? Como pode, professor? Pois é, criança, como pode? Ai, ai. Diria, né, se você quiser saber a história inteira dos hebreus, você tem um documento muito legal,
que é o Antigo Testamento da Bíblia, tá? Que dá para você lê-lo também como pesquisador. Não dá para você ler a Bíblia como pesquisador, ipsis literis, né? Assim, o que está escrito é o que vale. Mas dá para você, como bom analista, ver as entrelinhas, entender como os hebreus pensavam na época, né? Entender, por exemplo, por que monoteísmo? Por que Abraão, que era politeísta, promove a ideia da crença num só Deus? Porque era o jeito de juntar todo mundo no deserto. Você lembra disso? Você imagina, lá no deserto, eu flamenguista, a Luísa corintiana, o Neto palmeirense, a Carol São Paulina, e a gente lá comendo pão que o diabo amassou no deserto, e aí a gente resolve brigar por causa de time de futebol? Não, bonitão. Não dá para ser politeísta no deserto, né? Tudo que você não quer no deserto é desarmonia no seu grupo. Então, você está vendo como o pensamento ele é prático também, né? Porque você não pode esquecer que o Abraão, né, o pai da sociedade, do mundo, do povo hebreu, né, o primeiro patriarca, ele era politeísta antes dessa história de monoteísmo, né? Isso é bem louco, né? Ninguém pensa nisso, né? Esquece de discutir isso, tá? Agora, você lembra no mapinha, na aula que o Pro fez, que eles chegaram no Egito, andaram pacas, né, à procura da famosa Terra Prometida, nunca esqueçam disso, tá? A tal da Terra Prometida, né, Canaã, você já sabe até o lugar, né, chamada de Palestina, que é o nome que eu gosto de usar até hoje. E lá no Egito, o monoteísmo deu problema, né? Por que lá no Egito o monoteísmo deu problema? Porque você sabe muito bem que no Egito, os hebreus, até que no primeiro momento, eles foram bem recebidos. Tá, vai lá, trabalha lá. Só que o que começa a acontecer? Os hebreus começam a enriquecer mais do que os egípcios, e mais do que isso, os hebreus começam a contestar o politeísmo do povo egípcio. Ah, bonitão, o faraó vai mandar prender todo mundo. Todo mundo que é hebreu vai ser escravizado, tá? Essa história é contada mais ou menos lá no desenho da Disney, lá, o Príncipe do Egito, tá? É mais ou menos contada desse jeito. Você vai ver lá o hebreu sendo escravizado. E ele vai ser escravizado por muito tempo, até surgir, né? Vamos voltar para a setinha aqui, até surgir o menino Moisés, né? Que tem toda aquela história que foi jogado na cestinha, e aí ele foi encontrado pelo faraó, e aí ele vira amigo lá do filho do faraó. Sabe aquela historiazinha Disney? Então, é do Moisés. E aí o que vai acontecer? Moisés vai começar a ter alguns insights, né? Vai começar a perceber que não está certo esse negócio de ser escravizado. E Deus vai começar a falar com Moisés, né? Deus nunca falou comigo, mas falou com Moisés. E uma das coisas que Deus mandou lá para o WhatsApp, lá para Moisés, é: Moisés, meu filho, você tem que salvar o povo hebreu daí, cara. Vai lá, se vira. E aí o Moisés é o cara que vai libertar os hebreus da escravidão lá no Egito, né? Esse momento, você tem na Bíblia, inclusive, né, no Antigo Testamento, ele é chamado de Êxodo. Êxodo é a saída de alguém de algum lugar. É a fuga dos hebreus, né, do Egito, né? Um dia desses eu estava assistindo aquela obra de arte lá da Record, lá, Os 10 Mandamentos, eu justamente peguei essa cena, né, com efeitos... Vamos lá, professor que reclama de tudo. Vale a boa vontade, né? Mas os efeitos especiais, gente, meu Deus do céu. Mas, enfim, o Mar Vermelho foi aberto por Moisés, você lembra disso? E aí, quando os egípcios foram cruzar o Mar Vermelho aberto, o mar caiu sobre eles, e essa cena mostra no filme da Record lá, Os 10 Mandamentos. E aí, o que vai acontecer? Os hebreus vão andar também mais 40 anos atrás da Terra Prometida, blá, blá, blá. Aí Moisés vai ter lá a placa dos 10 Mandamentos, e aí você vai ter os hebreus finalmente chegando na Terra Prometida. Aí tem um detalhe que é interessante dessa história: os hebreus não vão se ver como uma unidade. Os hebreus vão se dividir em tribos. Isso é muito importante, e isso cai pacas em vestibular, tudo bem? Quando eles se chegam na Terra Prometida, você vai ter os hebreus se dividindo em 12 tribos.
né? E cada tribo vai ter um juiz cuidando, né? É dessa época que você tem o famoso Sansão. Lembra o Sansão da Dalila? Sim, dos cabelos, já ouviu falar, né? Ele era um juiz, tá? E as 12 tribos lá vão viver na Terra Prometida, vão enfrentar aquilo que tem para enfrentar, né? Alguns invasores, né? Algumas coisas, mas sempre que houver um problema ameaçando a Terra Prometida, o que os hebreus fazem? O que as tribos fazem? As tribos se juntam, tá? E aí, como uma só, as tribos terão um rei só, certo? As tribos se juntarão, né? Então, por exemplo, quando você tiver a época lá do rei Davi, aquele lá que derrotou Golias, na verdade, ele derrotou os filisteus, que é um povinho que vivia naquela época. Lembra aquela coisa que eu falei lá de cananeus, filisteus? Então, o Davi, o rei Davi, você primeiro teve o rei Saul, e aí você teve o rei Davi, nesse terceiro momento da história dos hebreus, porque o que vai acontecer? Você tem, sempre as tribos iam se juntar. Só que aí se percebeu que se as tribos se juntassem de vez, talvez a coisa fosse mais fácil. E aí você vai ter uma junção em das 12 tribos, em dois reinos. O reino de Israel e o reino de Judá, certo? Aí acabam as ideias das tribos, e aí você vai ter o reino de Israel e o reino de Judá. Num primeiro momento, é tudo o reino de Israel, tá? As 12 tribos, e depois você vai ter uma dissidência, que vai ser o reino de Judá, por causa de brigas e tretas. É nesse momento que você tem os 3 famosos reis de Israel da época, né? Que é Saul, Davi, que derrotou os filisteus e derrotou Golias, e o famoso rei Salomão. O Salomão é aquele famoso rei da sabedoria que tem na Bíblia. Todos esses caras que eu estou falando tem no Antigo Testamento. Você, mesmo sem ter uma fé, você pode pegar o Antigo Testamento e dar uma lida, porque ele é um documento valiosíssimo. Ah, lá é muita ficção. Tem muita ficção, é óbvio que tem, né? Abrir o Mar Vermelho, por favor, né, cara? Mas é legal você entender os pensamentos da sociedade, né? Porque a Bíblia é um livro escrito por homens. E aí você tem o pensamento da sociedade nesse livro. Vale a pena, viu? Vale a pena você dar uma olhada, é bem legal. Agora, qual é a do Salomão? O Salomão é aquele daquela historinha que tem 2 mães falando, né? Então, vamos lá. Que ano que vocês são? Vocês são primeiro ano. Então, você tem a Malu e a Tainá brigando pelo filho Luiz Neto, né? As duas vivem falando que o neto é o filho delas, né? E elas estão brigando, e aí elas vão chegar na frente do Salomão, que é famoso pela sabedoria, para o Salomão decidir de quem o neto é filho. Se o neto é filho da Luísa ou se o neto é filho da Tainá, né? Aí o Salomão tem uma ideia genial, que as 2 mulheres não param de brigar, né? E as 2 dizem que o neto é filho delas. O Salomão vira e fala: bonitonas, vamos fazer o seguinte: vamos pegar uma serra e dividir o neto no meio. Aí fica uma parte para uma e uma parte para outra. O que você acha? A verdadeira mãe do neto jamais admitiria isso. E como boa mãe, o que ela fala? Né? Vai ser a Tainá boa mãe. A Tainá vai falar para o Salomão: não, Salomão, rei, Sua Alteza, é assim que fala com o rei, né? Chamar o rei de Salomão, não dá, né? Ó, Sua Alteza, tem problema não. A Malu pode ficar com o neto, tudo bem, não precisa cortar o menino no meio. Aí o Salomão, sagaz como é, ele fala: ó, Tainá, porque o rei fala assim, né? Ó, Tainá, tu serás a mãe de neto, porque rei também fala na segunda pessoa. É tu mesmo, mulher. Pode ficar com o neto, Tainá. A Malu não é a mãe de verdade. Vaza, Malu, vaza daqui. Né? Aí ele corta a cabeça da Malu e resolve o problema. O Salomão é o cara que vai desenvolver muito Israel. Pacas, de verdade. Tá? É um rei muito importante e a história dele é bem contada na Bíblia, tá? Vale a pena. Agora, voltando para Setinho, já acabando a aula, tá? Mais 4 minutinhos de paciência sua, já está acabando. Eu sei que foi pesado, mas já está acabando, inclusive o livro 1.
Essa região da Palestina, ela começou a ser invadida por vários povos mesmo. Por exemplo, assírios, acádios, tá? A cambadinha lá da Mesopotâmia toda invadiu. E aí, Israel foi se perdendo, os reinos foram, as tribos foram se perdendo, até só sobrar o reino de Judá. E aí, quem segue o reino de Judá é o judeu. Por isso você tem essa mudança no nome, entendeu? Agora você estuda os judeus. Porque os hebreus, com essa fase de conquista que eles sofreram, eles foram se perdendo, morreram na guerra, blá, blá, blá. Mas o reino de Judá aguentou até a última invasão, que foi a invasão dos romanos. Tá? E aí eu já falo de um período que Cristo tinha sido morto, inclusive, pelos judeus e pelos romanos, inclusive. E aí, quando os romanos chegam de vez, eu já estou falando de século II depois de Cristo, os judeus, agora sim, percebem que não dá mais para ficar na Terra Prometida. Os romanos expulsam, os romanos botam fogo na Terra Prometida. É uma babada, gente, é babado forte. E aí você tem os judeus se espalhando pelo mundo a partir dessa época. E isso tem um nome bonito, isso isso já está no Antigo Testamento ou está no Novo Testamento? Acho que está no Novo Testamento, né? Porque Jesus Cristo já é o Novo Testamento, né? É a famosa diáspora. O que é a diáspora? É quando os judeus se espalham pelo mundo e aí vão para todas as nações. Aí os judeus se tornam um povo sem Estado, né? Eles são uma nação, você vai ver isso no segundo ano, tá, em geografia, eles são uma nação, mas eles não têm uma terra, tá? Eles só vão ter essa terra em 1948, mas isso é um babado forte que você vai estudar só lá na frente. Tudo bem? E aí, crianças, a gente tem finalizado, então, o conceito, assim, bem rapidinho, né? O conceito dessas civilizações do Oriente Médio, que a gente viu agora, porque a partir de agora a gente vai começar a trabalhar a antiguidade clássica, né? Então, com esse videozinho de hoje, você terminou a Idade Antiga, né? Os principais povos dessa época. Repetindo, você teve os povos da Mesopotâmia, os conhecidos sumérios, acádios, assírios, caldeus, babilônicos. Você teve, lá no Rio Nilo, os egípcios e os cuxitas, tá? Você teve, no videozinho anterior e no videozinho de hoje, os fenícios, os persas e os hebreus. Tudo bem? Lembrando que os hebreus, no nosso mapa, têm duas marcações. Onde eles surgiram, no deserto da Arábia, e depois toda aquela caminhada que ele faz até chegar lá em cima, tá? Na região de Canaã, né? Na Terra Prometida. E é isso. Tudo bem? Tranquilinho?